Está começando agora o Apartcast, o podcast conectado ao curso de Direito da Faculdade Palotina. Aqui ao meu lado o professor Leonardo Sagrilo Santiago e hoje a gente recebe a doutora Ana Luísa Zago de Moraes, defensora pública federal, pós-doutora em Direito, doutora e mestre em Ciências Criminais pela PUC, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pelo FSM. Atualmente membro do Comitê da Inteligência Artificial do CNJ, representando a DPU e responsável técnica da Cooperação Brasil e São Tomé e Príncipe para a implantação da Defensoria Pública de São Tomé e Príncipe. Desenvolve pesquisas sobre direitos humanos e política criminal, com ênfase na criminalização de indígenas, migrantes nos mecanismos de controle por inteligência artificial. Foi professora do mestrado em Direitos Humanos da Uniriter, defensora regional dos direitos humanos do Rio Grande do Sul, fundadora do Grupo de Assistência Transdisciplinar aos Presos Estrangeiros do Estado de São Paulo, conselheira do Conselho Superior da DPU, coordenadora do Grupo de Pesquisa Ética, Direitos Humanos e Inteligência Artificial no âmbito da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, defensora pública interamericana e diretora de defesa de direitos humanos do Ministério dos Direitos e da Cidadania. O currículo é bastante extenso. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Bem-vinda ao nosso podcast, nosso Apartcast da Faculdade Palotina. Muito obrigada, Roger. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Leonardo, pelo convite. Prazer estar aqui na minha cidade natal, em Santa Maria. Cidade natal, mas tu morou em Santo Ângelo uma época, né, Ana? Santo Ângelo. Que a gente tem várias coisas em comum. Dentre elas, nós moramos em Santo Ângelo uma época. Só que tu nasceu aqui e depois foi pra lá. Exatamente. E depois para Livramento e depois volta pra Santa Maria. Tem estrada. Tem caminho. Teve estrada. Mas, Ana, eu acho que para nós começarmos o nosso bate-papo aqui, eu acho que é importante tu contar um pouco da tua graduação, da tua trajetória acadêmica, da tua trajetória profissional. Sim, eu sou graduada pela UFSM, eu fiz estágio durante quase todo o curso, 4 anos e meio, numa vara de execuções criminais e numa vara criminal, e isso acabou definindo toda a minha trajetória profissional. Tenho muito orgulho de ser egressa daqui, da UFSM e de Santa Maria, que é uma cidade acadêmica que tanto propicia para os estudantes um ambiente de estudo, um ambiente de foco mesmo nos estágios e também na pesquisa. Foi muito importante para mim ter passado por essa cidade. E quando eu falei que eu e a Ana temos algumas coisas em comum, é porque tanto eu quanto ela, a gente foi estagiário, né, no mesmo lugar, não em períodos, não nos mesmos períodos, né, a Ana já tinha saído quando eu entrei, mas a gente fez estágio com o Dr. Sidney, né, que foi juiz aqui, inclusive aqui na cidade foi o juiz responsável pela penitenciária que nós temos aqui. Ele foi atrás de um baixo-assinado, mobilizou a sociedade na época para a criação da penitenciária e sempre foi alguém que teve assim, uma postura em prol dos direitos humanos, né? Eu acho que isso a gente aprendeu muito e eu acho que é importante a gente falar isso até para que os alunos percebam isso, né? Quando a gente faz um estágio, muito mais do que aprender a prática, a gente acaba aprendendo com quem está supervisionando, né? Pegando algumas visões que essa pessoa tem do direito. E eu acho que eu, pelo menos, tive essa influência do Sidney Brzuska na minha trajetória. E até hoje eu tento refletir sobre isso, porque a forma com que o juiz tinha a postura em relação às pessoas que estavam precisando porque estavam presas ou porque eram parentes de presos, isso acaba, né, moldando o estudante na forma como ele enxerga o direito. Não sei se tu também teve essa... Com certeza. Tanto é que eu me recordo exatamente que no ano de 2003 houve uma mobilização para a interdição do presídio de Santa Maria por condições desumanas e degradantes. E na época... eu trabalhei, inclusive, na coleta de assinaturas no abaixo-assinado, em mobilização nas redes, no jornal da cidade. E essa situação de compreender um espaço de uma penitenciária como um espaço de violação de direitos humanos, e a iniciativa de um juiz e também do próprio Poder Judiciário, como intervir naquele espaço e como tornar
tornar aquele ambiente digno, apesar de ser um espaço de privação de liberdade, norteou muito, inclusive a minha ideia do que eu faria depois, que foi o meu projeto do mestrado, que logo quando eu concluí a graduação eu iniciei o mestrado, e toda a trajetória profissional. Eu tenho muito forte em mim a proteção e a defesa dos direitos humanos como um ideal de vida, e eu não tenho dúvida que surgiu desse estágio da convivência com o nosso ex-chefe, Dr. Sidney, eterno amigo, e foi muito, muito importante mesmo. Para ver como esse período da faculdade ele é um período de amadurecimento, até mesmo de percepção da tua visão de mundo, né? Eu acho que, por isso que a faculdade, o período da faculdade, ele deve ser viver da sua forma mais complexa possível, né? Ou seja, mais completa possível. É conseguir aprender não somente as questões jurídicas, mas, sobretudo, essas percepções. E aí, Ana, como é que surge a ideia de também ter uma vida acadêmica, né? Porque tu é pós-doutora, então, para chegar a ser pós-doutora, tem que primeiro fazer um mestrado, depois fazer um doutorado, depois fazer o pós-doc. Como surge essa ideia e a partir do que tu escolhe esses assuntos, enfim, que passam a ser objeto de pesquisa? Eu sempre digo que eu não sou professora, vocês são professores, eu não sou professora. Eu tento aliar a pesquisa à minha atuação profissional como defensora pública. E como surge, né? Como a universidade, eu acho importante retomar, que é um espaço e é um momento de experimentação. Porque após a escolha de advogar, ou então uma carreira pública, é muito difícil ficar mudando de cadeiras. Mas na universidade é um espaço de experimentar, olha, como seria atuar no sistema de justiça em quais lados? Na defesa, na acusação, fazer um estágio na defensoria, fazer um estágio no Ministério Público, fazer um estágio no escritório de advocacia, como se enxerga entrando num presídio para fazer uma fiscalização, olha, não é para mim, então eu vou para o outro lado. E durante o próprio curso de graduação, eu já vi que meu espaço era o espaço de uma defesa criminal, que era o espaço onde eu me sentia realizada, onde eu sentia vontade de estar ali e o trabalho como uma realização, de fato. Então, era o espaço da defesa criminal, era o espaço que eu gostaria de ocupar. E como ocupar esse espaço de uma forma realizada, me apropriando do trabalho, estudando o que de fato eu estava fazendo e sempre me atualizando. E tanto o mestrado, quanto o doutorado, quanto o pós-doc, eles vieram nessa linha de me atualizar e manter uma atuação na defesa criminal ou na defesa de graves violações de direitos humanos, mas de uma forma efetiva, apropriada, atualizada. Foi nesse sentido. E que ano que tu faz o mestrado? O mestrado eu iniciei em 2007. Eu tinha 21 anos quando eu iniciei o mestrado. E quando eu iniciei o mestrado com um tema que era o tema do estado de exceção e o sistema prisional brasileiro. Muito por causa dessa experiência de entrar no sistema prisional brasileiro e ver as condições degradantes, ver que era uma questão estrutural que seria sanada pelo Poder Judiciário através de algumas ações que seriam as ações estruturantes, que hoje estão muito em voga, inclusive por decisões do Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional, mas naquela época, em 2007, já se antevia a necessidade de ações estruturantes, de fato, um estado de coisas inconstitucional, que naquela época me seduzia muito falar da teoria a gente estudava muito Michel Foucault, microfísica do poder. Nós estamos falando de ano? 2007. Ou seja, fazia um ano que o Supremo tinha reconhecido que não poderia ficar integralmente fechado. Nós estávamos engatinhando. O RD a gente estava discutindo o RDD, a gente estava discutindo a gente estava nessa etapa. E foi também a época em que o Agamben começou a ser traduzido no Brasil. Uhum. E o Agamben, ele vinha com aquela ideia da vida nua, né? A vida sem nenhum direito, a vida na liminaridade
liminaridade do sistema. E o que é aquela liminaridade do sistema? Existe um Estado constitucional democrático de direito, com uma Constituição, mas existem vidas que circulam nessa liminaridade. São vidas que não são protegidas, são vidas que estão num espaço de vida nua, num espaço de pura vida, num espaço em que não lhe atribuem nenhum direito. E naquela época eu via o preso, ou então as pessoas que residiam em regiões favelizadas do Brasil, como uma identificação com essa teoria do Agamben, e foi com esse tema que eu trabalhei no mestrado. Mas eu saí do mestrado com muito mais vontade, porque na época... Você manteve essa até a dissertação. Exato. Aí eu concluí a dissertação, concluí o mestrado com esse tema. Mas eu saí do mestrado com muito mais vontade de atuar numa defesa criminal, e na época eu já não era mais estagiária, eu era técnica judiciária da Justiça Federal, que foi um trabalho que um emprego muito, muito bom. Eu passei nesse concurso, acho que eu tinha 18 anos, e eu fiquei quase 5 anos. E naquela época que eu fazia o mestrado, eu já era técnica judiciária, e eu acho que eu quero estar na defesa criminal. É esse o espaço que eu quero ocupar. E isso fez eu estudar para o concurso da Defensoria com vontade. Com aquela vontade de quero estar ali. E aí eu passei, muito inspirada em duas colegas que concluíram a graduação e foram estudar para concurso e passaram na DPU. Eu acho que eu quero ser DPU, é isso que eu quero fazer. Aí eu passei no concurso da DPU, depois que eu concluí o mestrado, eu passei e falei, nossa, era exatamente isso que eu queria para minha vida, isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E faz 16 anos que eu sou defensora, e eu tenho esse mesmo sentimento, tenho essa mesma percepção. Que legal, que bacana. E depois, quando é que tu fez o doutorado? Aí o doutorado foi também... Aí eu tive uma experiência na DPU, porque eu entrei na DPU e eu fui lotada em São Paulo. Aí eu cheguei na DPU e eu primeiro mês de defensoria, eu fui visitar outro presídio, que foi um presídio que eu nunca imaginava que ele existia no Brasil, que era uma penitenciária exclusiva para presos na época que se chamavam presos estrangeiros. Hoje, a gente falaria migrantes em situação de prisão, porque as nomenclaturas vão mudando e a gente vai se atualizando, e a lei também mudou, e a lei hoje em dia, inclusive, usa essa nomenclatura, migrantes em situação de prisão, mas naquela época era presos estrangeiros. E eu já era mestre, e aquilo me impressionou tanto que eu falei, não, eu preciso fazer uma pesquisa também. Eu preciso atuar, eu vou continuar vindo nesse presídio todo mês. E aí eu visitava, eu e alguns colegas, porque era um grupo muito, muito entusiasmado em fazer a diferença na defesa criminal daqueles migrantes, que a gente fazia defesa deles. A gente fazia defesa tanto nos processos de expulsão, porque eles sofrem um processo administrativo de expulsão, quanto nos processos criminais, quando eles tramitam perante a Justiça Federal. Mas quando eles não tramitam perante a Justiça Federal, a gente pode atuar em cooperação com a Defensoria do Estado. De que forma? Aliando uma defesa do processo de expulsão, que é um processo que tramita no Departamento de Imigrações, que é federal, então, portanto, a DPU atua, e aliar com uma defesa criminal também da Defensoria, que muitas vezes é Defensoria, porque eles não têm muitos vínculos familiares com o Brasil, então acabam não constituindo um advogado, e então acaba sendo a Defensoria do Estado que atua. Então, aliar essas duas de uma forma articulada, fazer uma defesa articulada entre esses dois processos e conseguir reduzir tanto o tempo, que na época havia uma detenção, sim, havia uma detenção migratória no Brasil, naquela época, em 2010, e aí eu posso explicar depois por quê, mas enfim, só explicar por que me motivou, para não fugir tanto da pergunta. E eu comecei a atuar em duas frentes. Uma era criar um grupo, que a gente chamou grupo de trabalho, porque era a forma como a gente pensou em chamar, um grupo de trabalho que era um grupo de trabalho que chamava GT Presos Estrangeiros, que a gente criou no âmbito da DPU, a gente conseguiu institucionalizar para fazer uma defesa articulada, que era visitas periódicas, contato, articulação com a família, articulação com o consulado, entrevistas individualizadas para verificar o tempo de cumprimento da pena, isso em articulação com a defensoria que atuava nesse presídio, que era a Defensoria de São Paulo, do Estado de São Paulo, que atuava em Itaí. E até a primeira reunião foi com
eu me lembro até hoje, o defensor Patrick Cassicedo, que a gente vai encontrando as pessoas ao longo da vida. Hoje ele é professor da Universidade de São Paulo e também acabou seguindo carreira acadêmica, enfim. E aí iniciamos esse projeto e eu comecei a fazer estudos de casos. Esse caso, podemos conseguir uma absolvição sumária, sim. E comecei não, mas isso pode virar, sim. Aí eu publiquei o primeiro estudo de caso na revista do IBCCRI em 2011. E eu falei, não, acho que isso pode ser um projeto de doutorado. Eu acho que a minha... E aí a minha tese era qual seria... eu tinha uma hipótese de qual seria a relação entre a política criminal e a política migratória no Brasil na atualidade. Que a minha tese em relação à política criminal e à política migratória no Brasil na atualidade é que existe uma administrativização de todo o sistema de justiça, de toda a punição, de toda a repressão em relação ao migrante, ela é administrativa no Brasil e não criminal. Mas ela atua diretamente em relação aos traficantes de drogas. Aí eu submeti pro programa de pós-graduação da PUC também, que na época me parecia que tinha uma liberdade muito grande de fazer pesquisa empírica, até por ser em ciências criminais e ter as linhas de pesquisa de violência também. E eu submeti, e o meu orientador foi o Zeca, José Carlos Moreira da Silva Filho, que trabalha com justiça de transição. E ele falou, não, Ana, quem sabe tu não faz uma pesquisa, não só na atualidade, quem sabe tu não... Porque eu estudo justiça de transição, eu estudo ditadura, vamos estudar um pouquinho dos processos da Comissão de Anistia para ver como era a criminalização dos migrantes na ditadura. Estudei, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso ir um pouquinho atrás, porque a legislação, ela é igual à legislação do Estado Novo. E se ela é igual à legislação do Estado Novo, preciso estudar também o Estado Novo. E assim eu fui indo até mais ou menos ali 1914, eu acho que faz tempo, né? Eu comecei em 2014, mas se eu não me recordo, eu peguei todo o período da história do Brasil. Todo o período da história do Brasil. E aí eu fui estudando os processos de expulsão desde os primeiros. E aí comecei a achar pesquisas que também estudaram. Teve uma da Maria Pia Guerra, que estudou expulsão na Primeira República, e aí eu peguei uma tese também de expulsão no Estado Novo, e aí também fui achando os documentos históricos e consegui traçar fazer uma pesquisa histórica, então, do que seria a relação entre a política criminal e a política migratória no Brasil desde o início. E foi isso, partiu também da minha atuação, de uma necessidade ali da defensoria, mas também de uma coisa que me tocou profundamente, que era ver aqueles homens e aquelas mulheres sem visita, sem liberdade provisória, sem perspectiva de ver a família, com filhos, às vezes 7, 8 filhos, do outro lado do mundo, muitas vezes num país africano pobre, sem saber se os filhos estão recebendo estão subsistindo. E a pessoa está presa ali no Brasil sem qualquer assistência consular. Então, aquilo me chocou profundamente. E isso, então, finalizando o teu doutorado, é que nasce a tese que está aqui nessa obra. Ela é uma versão em forma de livro, né? Sim. Então, ela é uma versão reduzida, então ela tem menos gráficos, ela tem menos casos, mas é a tese. A tese está aí. Isso aqui, até para os nossos ouvintes, né? Isso é obrigatório, a leitura dessa obra da Ana, para quem quer estudar sobre imigração, sobre a criminalização, né? Então, sobre como tu chama de crimigração, a relação entre política migratória e política criminal no Brasil. E é bem interessante porque realmente há esse viés histórico, né? O livro, ele realmente começa lá de trás, contando a história do Brasil, como é que era, passa uma dicotomia, quando os imigrantes começam a ir para o centro do país, e isso começa a virar um problema, e vai parte para a guerra, enfim, era Vargas até hoje. E aí o que me chamou a atenção justamente na tua obra é a questão a política criminal no Brasil para os imigrantes e por que eles são presos em sua maioria. Eu acho que tu refere aqui a um estudo, não me lembro da data específica, mas acho que é 2014, em que no estado de São Paulo, mais de 80%, se não eu estou errando, dos presos é ligado ao tráfico de drogas, né?
que são as chamadas as mulas de tráfico de drogas. E aí, extremamente importante essa relação, porque isso a gente tem que relacionar efetivamente com a guerra às drogas, né? Que tipo de que a gente quer, qual é a política de drogas que o Brasil quer implantar hoje, ou ontem, ou pensando no amanhã, né? Então, é uma obra extremamente interessante, mas para os nossos alunos em especial, quando tu refere esse título, Crimigração, tu poderia explicar qual a tua intenção, qual é a tua... É exatamente a relação entre política criminal e política migratória e como elas operam em relação ao mesmo fenômeno, que é o fenômeno da migração. Como o Brasil enfrenta e qual é o objetivo de criminalizar migrantes. E aí eu vou dar um exemplo. Após o término da escravidão, o objetivo de criminalizar migrantes era expulsar os escravos libertos. Era esse o objetivo. Era uma política migratória, era uma política criminal e uma política migratória que se uniam para o branqueamento da população. Sim. Então, qual que era a relação naquela época? A relação era branquear a população. Como é que eles faziam isso? Primeiro, selecionando boas correntes migratórias. Como é que selecionavam? Por incentivo à migração europeia, mas também vedando a migração também de países africanos, não só, mas também de países asiáticos. E há documentos históricos que comprovam que as pessoas ficavam retidas. E detidas. E isso é uma forma das ciências criminais de criminalização, Sim. a detenção física, a despeito de não ser uma detenção de natureza penal. E a detenção de natureza penal, ela tem uma leis, ela tem princípios, ela tem princípios que a regem. A detenção administrativa, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais fluida, ela é muito mais facilmente utilizada pelo Estado, pelos estados. Tanto é que hoje a gente vê as detenções migratórias sendo utilizadas sem parâmetros de ampla defesa, parâmetros de tempo, parâmetros de reunião familiar. Então, naquela época era essa. A relação entre a política migratória era branqueamento. Posteriormente, houve uma fase em que a política migratória e a política criminal se uniram contra o anarquismo. Elas se uniram contra os subversivos, se uniram contra o que não fosse aliado ao progresso da República e às teorias liberais. Então, muitos expulsos na Primeira República já não eram tanto os escravos libertos, e nem os asiáticos, até os asiáticos sim, porque alguns eram relacionados com o comunismo, mas eram os italianos do movimento anarquista. Aí tu começa a ver os números dos anarquistas em São Paulo aumentando as taxas de expulsão. Aí então eram os anarquistas. Na época da ditadura, os comunistas e todos os que eram contra o regime, eles eram expulsos, eles eram criminalizados, eles também eram presos, torturados e desaparecidos também. Então, a relação entre a política migratória e a política criminal operava muito na manutenção do regime e não mais tanto, entre aspas, nessa seleção de boas correntes, mas também para fins políticos e de repressão política dos inimigos do regime. E aí a expressão inimigos era amplamente utilizada. E aí, já na década de 70, já começa a operar na questão do tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas como um andamento de criminalização que ele vem de uma doutrina norte-americana também, de controle do tráfico internacional de drogas no continente americano. E aí esse controle, ele é feito nas mulas do tráfico, ele não é feito no que se chama asfixias das grandes organizações criminosas, que é um controle financeiro, né? Ele é um controle
das mulas, um controle de seletividade penal nos aeroportos, nas fronteiras, que assim como toda seletividade penal opera, ela opera também no racismo, no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Tudo bem, tem os cães farejadores, enfim, mas quem que vai selecionar, quem vai ser revistado? Se você vê um africano que vem de um país pobre da África ou um europeu que vem de um país rico, qual vai ser selecionado, né, para ser revistado? Então, ele opera nessa seletividade, mas muito a favor da guerra às drogas. Ana, mas daí a gente viu que o Brasil teve essas tendências ou essas posturas, né? Mas hoje, como é que é a tua percepção hoje? Porque acho que houve uma evolução, né, ao menos brasileira, em relação a essa forma de tratamento, né? Como é que tu enxerga hoje? Eu tenho selecionado, continuo acompanhando, até vai ser publicada uma edição comemorativa dos, agora 12 anos, mas a ideia era 10 anos, quando a gente fez a nacionalização, quando se tornou nacional o GT Migrações, que aí o GT que era local se tornou nacional em 2014, e aí eu comecei a atualizar os dados, porque em 2017 nós tivemos uma nova lei, uma lei de imigração, e a lei de imigração previu o princípio da não criminalização da migração. Então, aquela lei que era da época da ditadura, que era o chamado Estatuto do Estrangeiro, da década de 80, que trazia toda essa principiologia que vinha desde lá da Era Vargas, que continuava em vigor, ela foi revogada. Então, substituída por uma lei que não falava em boas correntes migratórias, falava da prioridade da defesa dos direitos humanos. É uma lei que previu expressamente, no artigo 3º, princípio da não criminalização da migração. E é uma lei que traçou estándares de direitos humanos e estándares muito claros, como se fosse, inclusive taxativos de situações de expulsão, e restringiu muito a deportação e a repatriação. Então, é uma lei extremamente protetiva. E aí eu comecei a observar que, de fato, houve sim uma... Quando que é a lei? A lei de 2017. 17. Isso. De fato, houve uma redução muito tênue, muito tênue pela protetividade da lei, pela mudança tão drástica de legislação. Houve, sim, de fato, uma redução. E em relação ao número de migrantes em situação de prisão, a tendência não tem sido aumentar os migrantes em situação de prisão no Brasil. Mas também a gente viveu um período em que alguns viveu um período também não tão, entre aspas, atrativo para os migrantes no Brasil, porque o Brasil teve um período muito atrativo para migrantes e de uma o que foi chamado equivocadamente, inclusive, de diáspora haitiana, venezuelana, muitos ingressos, e também houve uma redução do número de entradas de migrantes no país, principalmente durante a pandemia, que houve, inclusive, um fechamento de diversas fronteiras por motivos sanitários. Então, isso se mistura também em vários fatores, várias condições. E depois que o Trump assumiu, a gente tem tido também muitos brasileiros retornando também dos Estados Unidos, mas também uma migração de pessoas de outras nacionalidades que estavam nos Estados Unidos também retornando, e que em algum momento tiveram seu fluxo migratório no Brasil, retornando também para o Brasil. Então são vários fatores, mas de fato a lei ela é muito, muito protetiva. Eu não consigo responder se mantida a lei anterior, haveria um aumento exponencial de imigrantes em situação de prisão, mas de fato não houve, mas também não houve uma grande redução. Quando a gente fala em imigrantes, enfim, a gente chama automaticamente, pelo menos no meu cérebro, assim, e nas notícias que a gente vê, até por questões de filme, de novelas, que é os Estados Unidos, né? E aí a gente não percebe, eu acho que o fato da gente não perceber o número de imigrantes no Brasil, eu acho que é um assunto que é pouco, digamos,
tratado ou pouco pesquisado no Brasil. Como é que tu enxerga a questão dos direitos humanos em relação a esses imigrantes? Quando eles entram no Brasil, a gente via os venezuelanos, vamos traçar, né, por exemplo, o exemplo deles. Eu vejo no estado onde meus pais residem, onde eu me criei, que é Santa Catarina, no extremo oeste catarinense, há um número gigante de venezuelanos. E lá é uma região, nessa região, extremo oeste, é uma região pequena, mas é uma região que tem um alto potencial econômico e eles são recebidos, há uma assistência grande deles no sentido de assistência à saúde, né, à moradia, enfim, porque é uma região que ela tem um poder econômico grande e esses imigrantes eles acabam arrumando emprego, né? Dizem que se eles forem embora da região, a região vai parar de tanto tamanho ao número de imigrantes que tem lá. Mas em outras regiões mais pobres, ou digamos que não tenha tanta concentração de gente com renda per capita alta ou tanto emprego, São Paulo, por exemplo. Como é que tu enxerga a questão dos direitos humanos? Como é que o Estado ele tem agido? Né? Eu atuo aqui na região do Rio Grande do Sul, né? Agora minha lotação é Brasília. Brasília, bem pertinho, errei por pouco. Bom, Santa Catarina tem uma peculiaridade que é a empregabilidade desses migrantes, porque muitos migrantes eles já vão para Santa Catarina com uma migração dirigida. Principalmente haitianos e senegaleses, eles vão para trabalhar muitos nos frigoríficos. Sim, então, é uma característica do oeste de Santa Catarina, que é de migração laboral. Por ser uma migração laboral, essa migração ela é mais estruturada e os serviços públicos eles acabam se preparando, inclusive por uma necessidade de mercado, se preparando para a recepção dessas pessoas. O que aconteceu no Brasil foi, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, que até 2016 a gente teve, foi a situação do norte do país recebendo o fluxo de venezuelanos Sim. a pé, caminhando, chegando na fronteira ali de Pacaraima, caminhando e por uma questão física se concentrando na região ali de Pacaraima e Boa Vista. E sem nenhuma política pública específica de recepção e, portanto, tendo que ficar nas ruas, enfim, gerando inclusive episódios de extrema xenofobia contra esses migrantes. Acabou que uma operação foi organizada na fronteira, que foi a Operação Acolhida, e essa Operação Acolhida teve participação de organizações internacionais, do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ele fez a estrutura física da Operação Acolhida, uma operação gigante, com espaços de acolhida acolhimento provisório, que são, entre aspas, os albergues, postos de vacinação, espaço de recepção de crianças desacompanhadas. A DPU, ela abriu um espaço de atendimento nesse posto. Houve a pandemia, houve um prejuízo enorme em relação a esse serviço de recepção e, posteriormente, houve o que a gente chama também das crises das organizações humanitárias que pararam de receber orçamento, inclusive dos Estados Unidos, pela assunção do governo Trump. E, além dessa estrutura da Operação Acolhida, também existia uma estrutura, planos de interiorização desses migrantes. Estou dando só um exemplo, porque a questão... Porque o que acontece? A migração, ela é uma... A política migratória, ela tem uma peculiaridade que ela é uma política federal, ela é uma política estadual e uma política municipal. Então, se a gente for falar de política migratória, a gente vai ter que falar de todos esses. Sim. Hoje em dia, o Brasil, ele publicou o que seria a política nacional de imigração, ele publicou a política que seria a regulamentação da lei, então a gente tem essa regulamentação. Muitos anos se demorou até a publicação dessa regulamentação, mas depende também das estruturas dos estados e dos municípios, inclusive do sistema básico de saúde. Isso, então é complexo. Mas se tiver algum ponto que tu quiser aprofundar, eu não, na verdade, a minha única dúvida que eu fiquei é como é que funciona essa questão da migração laboral, que tu disse? Migração laboral. Isso é articulado por quem? Quem com quem? Vamos lá. A migração, ela pode ser uma migração laboral,
ela pode ser uma migração humanitária, que era que não tinha previsto na nossa legislação. Ela pode ser uma migração para estudo. Ela pode ser uma migração para reunião familiar. Então, a migração, ela tem... Existem várias modalidades possíveis. Tem uma migração de pesquisa também. Tem migrações também empresariais para negócios, não para ser empregado, mas para fazer negócios. Migração, olha só, para tu ver a complexidade das migrações. Existe uma migração específica que é uma migração para tratamentos de saúde. Então, você não tem um tratamento de saúde no seu país, você pode migrar para outro país para fazer um tratamento de saúde. Aí, conforme a legislação daquele país, pode ser um tratamento público, pode ser um tratamento privado, enfim. Então, a migração é um fenômeno muito complexo, muito multifacetário. A migração humanitária, que é uma categoria que está prevista lá na nossa lei de 2017, ela é uma migração que uma pessoa em situação de vulnerabilidade não enquadrável, ou então, de uma forma mais ampla, pode-se pensar que dentro da migração humanitária está a categoria do refúgio, que o refúgio é uma migração forçada que tem uma previsão pode ter uma previsão de ameaça, pode ter uma previsão de finalidades específicas, que seriam ameaças por motivos religiosos, por motivos políticos. Então só estou explicando a complexidade da migração. Especificamente a migração laboral, ela é uma migração muitas vezes dirigida. Então, em que você migra para um país porque uma empresa te contratou. E aí tem uma nuance bem importante, inclusive que a gente mudou na nossa política migratória, porque antes a migração laboral para o Brasil, quem fazia todo o processo de migração laboral era especificamente era dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, o que a gente chamava o CNIG, Conselho Nacional de Migração, que tratava da migração laboral, e quem tinha todo o controle da migração laboral e operava o sistema do CNIG e fazia solicitação de imigração era a empresa. Então, a empresa, ela era praticamente detentora da migração da pessoa. Ela era dona de você. Você migrou para trabalhar na minha empresa. Eu tenho token do teu pedido de imigração. Eu controlo o teu pedido de imigração. Então eu sou dono do teu passaporte. Uma escravidão moderna, quase. E uma das mudanças no Brasil foi exatamente tirar do âmbito das empresas e o trabalhador ser quem que vai fazer a solicitação, que vai controlar, que vai fazer o seu pedido, que vai acompanhar seus prazos, enfim. Então, isso foi uma grande mudança em relação à migração laboral no Brasil. E também a possibilidade de trocar de empresa, porque o que acontecia antes? Antes a migração era daquela... Tu migrou por aquele cargo. Olha só, se você saísse daquela empresa, você teria que sair do país, se interpretava assim, sair do país e mudar de empresa para outra empresa para voltar com outro emprego. Uma migração vinculada ao E tu não podia mudar a tua modalidade de migração. Se tu casasse no Brasil, por exemplo, tu não podia mudar. Olha, eu sou migrante laboral, mas eu casei, então agora eu sou um migrante de reunião familiar. E aí o migrante de reunião familiar ele tem outros direitos. Então hoje em dia é muito mais fluidas as categorias, né? Interessante. E esse trabalho todo tu submeteu a um concurso, né? Que teve Dois concursos. Aqui, ó, na capa. Um foi o prêmio CAPES de tese. E nesse prêmio de CAPES de tese eu fiquei em segundo lugar. E aí a menção honrosa no prêmio CAPES de tese, que é um concurso que eu recomendo quem conclui doutorado concorrer, porque é um concurso de todas as teses de doutorado em direito do Brasil. Então, é o prêmio CAPES de tese Direito. Aí tem o prêmio CAPES de tese Química. Tem o prêmio CAPES de tese Física. E eu concorri pro Direito. E aí tem uma premiação em Brasília, é bem interessante, dar visibilidade para a tese, porque a tese fica publicada nessas teses do Prêmio CAPES. E uma questão que eu recomendo muito é os dados abertos, né? Então, é publicar a tua pesquisa. Concluir o mestrado, vou publicar um livro. Não, publica a tua dissertação, publica a tua tese, deixa a tua tese pública, depois o livro vai ser diferente, você vai reduzir, vai ter uma leitura mais fluida, mas é interessante ter acesso à tese,
tese. Porque quando tem acesso à tese, tem acesso aos gráficos, tem acesso aos dados, tem acesso à metodologia. Muitas vezes não vai colocar metodologia no livro, porque não interessa para quem vai ler o livro. Mas quem está estudando e se interessa na metodologia que vai querer ler a tese. E também há o concurso do IBCCRIM. E o IBCCRIM que foi o concurso de monografias. E o concurso de monografias, ele aceita dissertações e aceita teses. Mas o IBCCRIM, ele também tem outros concursos. Inclusive, ele abriu outro concurso de publicação, acho que com a Springer Nature. Bem interessante o concurso. Inclusive, aceita obras coletivas. E ele publica sem custo, ainda ganha um prêmio em dinheiro. Então, é muito interessante para dar visibilidade pro trabalho. Também por uma publicação sem custo, né? Que ano foi, Ana, que tu publicou? Daí foi em 2016. 16. Isso. Bom, aí depois... tu continua as tuas pesquisas indo para o pós-doc, que é esse que tu acaba de encerrar, né? Sim. E aí, qual foi o objeto de pesquisa no pós-doc? Aí eu, enfim, continuei atuando na DPU, comecei a atuar continuei atuando com migrantes em situação de prisão, então a tese me ajudou muito nessa atuação. Essa atuação foi até 2022. E aí também comecei a atuar com indígenas em situação de prisão, casos muito difíceis. Comecei a escrever, mas parei porque realmente pandemia, depois foi um período muito difícil, período de casos muito complexos, casos de uma necessidade de atuação em território, de júri indígena. Então, também muitos migrantes para atender, e também ficou bem complexa nessa época a vida. Aí eu fui promovida, fui para Brasília. E aí, em Brasília, eu fui promovida para atuar perante tribunais. E nisso me chamaram, e eu comecei a atuar perante tribunais, mas isso me chamaram para um cargo no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que era um cargo de diretoria. E era um cargo de diretoria de defesa de direitos humanos. O que o diretor de defesa de direitos humanos faz no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos? Ele cuida do que não é promoção, e o que não é... Então, o que não é promoção de direitos humanos é defesa. E dentro da diretoria de defesa tem o Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, então está dentro da diretoria. Então, o diretor é o presidente do Provita, do Nacional, do Programa de Testemunhas e de Proteção, o Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, a parte do comitê e toda a parte de prevenção e combate à tortura, e aí o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, erradicação do trabalho escravo e segurança pública e direitos humanos, dentro dessa diretoria. Aí, dentro dessa diretoria, eu comecei a trabalhar com programa de proteção. E eu já tinha atuado em programa de proteção como defensor. Eu tinha meus casinhos lá, não, esse caso aqui, acho que esse caso aqui vai para o PPDDH, dos defensores, esse caso aqui vai para o Provito e tal. Fazia uma defesa ali dos casos, nos programas. Mas, gente, ser responsável por programa de proteção no Brasil, o terceiro país do mundo que mais mata defensores de direitos humanos. Falei, cara, que loucura isso. Eu preciso estudar isso aqui. Aí chegavam os casos. Porque eu estou sendo ameaçado. E assim, eu estou sendo ameaçado na internet. Porque eu estou sendo... Como assim ameaçado na internet? Para quem? Como é que eu vou pedir proteção dessa pessoa? Vou pedir proteção dessa pessoa para quem? Pedir essa pessoa para Meta? Vou pedir a proteção dessa pessoa para o Google? Eu falei, gente, começa, né? Não, vamos denunciar. Denuncia aqui uma ameaça, né? De uma pessoa, de um ID, de um IP lá, do não sei o quê. Aí vem outro. Aí a pessoa começa a ficar deprimida. Aí a pessoa precisa usar a rede social, porque é defensor de direitos humanos, para promover o trabalho, porque o defensor de direitos humanos, o seu trabalho, sua vida é para defender direitos humanos. Como é que a pessoa faz isso hoje? Principalmente depois da pandemia. Rede social, discurso do ódio. Discurso do ódio é monetizado pelas plataformas digitais, ganham dinheiro com isso. Eu falei, cara, eu vou estudar isso. Quando eu saí, né? Porque... Aí saí do Ministério de Direitos Humanos, falei, não, é isso que eu vou... A minha contribuição agora,
que eu quero fazer isso aí. Aí meu pós-doc foi nisso. Aí o meu pós-doc foi plataformas digitais, regulamentação das plataformas digitais, e aí o primeiro ano do pós-doc foi proteção de defensores de direitos humanos nas plataformas. E aí já publiquei, enfim, publiquei com a minha supervisora, e aí o segundo ano foi a simetria informacional dessas big techs, dessas grandes empresas de tecnologia, e a responsabilidade delas em relação à contenção de discurso do ódio, moderação de conteúdo, enfim. Então, o segundo ano foi nisso. Mas foi muito por essa necessidade. Como é que tu vai proteger um defensor de direitos humanos se tu não consegue sem regular as redes hoje? É muito difícil, porque a pessoa recebe muitas ameaças, a pessoa tem deepfakes, então muitas, principalmente mulheres, mudam o rosto, mudam a voz, aí vai parar numa página de discurso de ódio, como a abortista. Temas relacionados ao feminismo são muito atacados, então é isso que eu estava estudando agora. Tema bastante complexo, né? As nossas redes sociais, a internet, esse lugar sem barreira. Bom, isso agora, há pouco, a gente surgiu o ECA Digital para tentar proteger um pouco, né, crianças e adolescentes do que se encontra na internet. Mas, Ana, passou rápido, né, Leonardo? Já está na hora. Já estamos tendo que nos encaminhar para o final. Eu acho que, se pudéssemos, ficaríamos aqui a noite inteira conversando, divagando, né? Pesquisando, estudando e principalmente incentivando os alunos aqui da faculdade a estudarem, a se espelharem, acho, na tua carreira, né? Eu li parte do teu currículo, tu contou parte da tua história, que é uma história muito bonita, uma história de sucesso que com certeza vai servir para que os ouvintes se espelhem, né, em ti, na tua vida, porque a gente precisa de mais Anas nesse mundo. Então, da mesma forma, vou agradecer a presença do meu colega, o professor Leonardo Sagredo Santiago, que também é professor aqui da instituição, né, e deixar a nossa instituição, a nossa faculdade aqui de portas abertas para ti, para quem sabe numa oportunidade tu venha fazermos uma aula aberta, fazermos um evento, debatermos, né, sobre esses assuntos que tu pesquisa que são tão caros à sociedade como um todo. Deixa eu só fazer uma colocação, Roger, porque a Ana tem escreve bastante, tem uma produção enorme, mas ela é uma pessoa que lê bastante, né? Tem esse hábito, né, Ana? Eu acho que é algo que a gente instiga muitos alunos a ler, né? Como a internet nos tirou isso, né? E a gente não tem essa cultura hoje de normalmente discutir livros, porque as pessoas acabam... hoje tem inteligência artificial, né? Pergunta para a inteligência artificial o que diz a obra 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, ela vai te dar um resumo, mas tu vai perder a melhor parte, que é ler e realmente entrar na história, né? Então, nesse momento final, eu queria que tu deixasse uma dica de livro aí para quem... Eu acho que para quem se propõe a estudar e por eu te conhecer, eu sei o quanto tu e a tua irmã leem, né? E tem esse hábito da leitura, né? Sempre tiveram. Eu acho que se tu puder deixar, então, aí como palavras finais também, uma dica de livros aí para os alunos que gostam de pesquisa, ou enfim, que querem ter uma carreira acadêmica, ou enfim, que querem também pautar a sua trajetória nos direitos humanos, que eu acho que é uma marca tanto da tua pesquisa como da tua atuação. Se tu pudesse deixar, então, para nós essas dicas de livro, eu acho que seria também importante para os nossos ouvintes. E obrigado novamente. Muito obrigada, Leonardo, muito obrigada, Roger, que são grandes inspirações para os alunos que sigam os exemplos de vocês, porque são leitores vorazes também, e isso com certeza aumenta não só o vocabulário, não só a capacidade de se expressar, não a articulação como profissional, mas também traz uma calma, reduz a ansiedade, coloca a gente num tempo que não é o tempo acelerado da internet. Eu gosto muito de um livro que se chama Expulsões, da Saskia Sassen, que é um livro muito
muito fluido, uma leitura muito fluida e fala um pouco do mundo contemporâneo, como o mundo contemporâneo ele opera, retirando as pessoas do seu modo de vida, retirando as pessoas, muitas vezes, das suas casas pela especulação imobiliária, e ele ressignifica quem são os outros, né, na nossa sociedade. Então, eu recomendaria muito esse livro, se pudessem lê-lo. Ele está em português, tem tradução em português, ele é de fácil acesso, então eu gostaria que todos lessem. Vamos deixar depois o nome ali certinho no link. Saskia Sassen. E o clássico Vigiar e Punir, eu acho que vocês deve ser leitura obrigatória, ou se não é, leitura recomendada, mas por favor, leiam também. Por favor, leiam, né? Isso que a gente tem pedido em sala de aula. Por favor, leiam. Pessoal, esse então foi mais um episódio do AparteCast, o podcast conectado ao curso de Direito da Faculdade Palotina. Se você gostou, siga nas redes sociais, no Spotify, no YouTube da Faculdade Palotina, no Instagram, @AparteCast. Até mais, até o próximo episódio.